torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave to your games. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my. E aí, pessoal, vamos lá, todo mundo virar a Arlequina? Então, começando, eu apliquei primeiro essa base branquinha, eu tô usando essa da Natura Zip, Natura Faces, mas eu já tinha uma base antes. Então, quando eu coloquei essa da Natura por cima da que eu já tava, não deu um acabamento muito bom. E por que eu usei duas? Porque ela não tem uma cobertura muito boa, então eu usei primeiro uma da minha cor boa pra cobrir e usei ela que é de cobertura extra leve por cima, só pra dar o tom. E aí, o que é que eu fiz? Eu dei um polimento com esse pincel de escovinha que tá super na moda, inclusive esse aqui é da minha irmã, Thanks Dani. Eu usei ele porque aí vocês veem que deu uma polida muito melhor, fica uma coisa mais uniforme com ela, né? Do que com os dedos. E aí eu já aproveito e desço também para o pescoço, que é pra ficar um degradê entre o rosto e o pescoço, não ficar parecendo que eu tô de máscara, né? Depois eu uso esse pincel da Natura Aquarela na região da olheira. E aí, da mesma forma que eu já tinha feito no rosto, eu faço abaixo dos olhos. Eu aplico primeiro com o dedo e depois eu pego o mesmo pincelzinho e dou uma polida no meu olho, na parte de abaixo dos olhos. Eu sempre deixo um papelzinho pra limpar os dedos, porque eu uso muito as mãos, como vocês podem ver na maquiagem. E aí eu apliquei um pó translúcido, esse meu é da Dylos Pro, e eu apliquei pra selar essa base, por ela ser tão levinha e tão líquida, ela não é sequinha. E eu gosto da minha pele bem sequinha, então eu usei ele e eu escolhi o translúcido por não alterar a cor. Essa base da NYX é uma base para sombras, um primer para sombras, e eu escolhi ela por ser bem branquinha, mostrei até de cabeça para baixo a tampa, mas por ela ser bem branquinha e pigmentar bem essa cor rosa que eu usei dessa paleta de 120 cores, com esse pincel mais fofinho. E aí ela vai pigmentar bem mais a minha sombra, né? Eu tava na dúvida cruel de qual era o olho que era rosa e qual era o olho que era azul. Eu olhei de frente, eu olhei de costas, eu quase derrubei a minha paleta, eu não sabia o que usar. E aí eu usei com esse pincelzinho aí mais fofinho e eu tentei espalhar de forma uniforme. Foi bem difícil, confesso, essa sombra. E aí eu usei ela em todo o meu olho. A mesma sombra, não fiz mix de sombras dessa vez. E aí eu tentei espalhar, como eu tava dizendo, com esse pincelzinho mesmo. E depois desse pincel eu pego o maiorzinho de esfumar e subo um pouquinho a parte do côncavo pra ficar bem, como que fala, bem esfumado, mas não com capricho, aquele capricho de quando a gente vai sair, que faz aquela sombra bem bonita. É um esfumado mal feito mesmo, porque a maquiagem dela é super borrada. Aí eu pego um pincelzinho qualquer de sombra e pego essa sombrinha mais branquinha, mais perolada, e faço a parte de iluminar a sobrancelha. Vocês podem ver que o côncavo não tá, super bem esfumado. Eu peguei até o pincel pra esfumar novamente, mas não é pra ficar perfeito não, é pra ficar ruim mesmo. E aí eu pego um pincelzinho lápis, que é esse pincelzinho da ponta mais fininha, e com o mesmo tomzinho de rosa, eu aplico na parte inferior dos olhos, ou seja, rente aos cílios inferiores, né? E aí eu espalho em todo o meu olho, e com ele mesmo eu já dou uma borrada, como se fosse esfumando, mas bem mal feito, porque o olho dela é borrado. E aí com o mesmo pincel e a mesma sombra, eu faço o borradinho que ela tem no olho. Isso você podia fazer até com os dedos, mas eu sujei demais já o meu dedo. Mas enfim, aí eu espalho com o meu pincelzinho rosa, eu puxei 3 desse lado, 3 traços. E aí eu vou com essa paleta da Catarina Hill, que a qualidade é totalmente superior à da 120 cores, a qualidade da sombra. E com o mesmo pincelzinho, apenas limpando no papelzinho, eu aplico em todo o meu olho e vê como é bem mais fácil e mais rápido de aplicar o azul. Mas não é pela cor, é pela qualidade da sombra. E aí a mesma coisa, eu vou usar os mesmos pincéis que eu usei do outro lado. Pode ver, iluminei a sobrancelha. Esse foi o único que eu não precisei limpar porque eu usei a mesma cor. Eu ilumino a minha sobrancelha e depois eu pego o mesmo pincelzinho que eu tinha usado para esfumar o outro olho, limpo e faço o esfumado azul. Eu esfumo todo o meu olho com essa sombra azul. E aí eu esfumo, pego o pincelzinho lápis, aplico a sombrinha azul nele e faço a parte inferior. E depois que eu faço a parte inferior inteira, eu pego mais um pouquinho de sombra e faço o borrado.
Nesse olho eu só fiz 2 porque eu achei que ia ficar muito, tipo, igualzinho. E ela é uma coisa que não tem nada de igualzinho, nada de certinho naquela Arlequina. A Arlequina, eu não sei como é o certo, minha gente. Mas enfim, eu só sei escrevendo. Aí eu aplico essa caneta delineadora da Vult e faço um delineado. Eu tenho aqui no canal, vou deixar no box de informações pra vocês, um vídeo ensinando a fazer o delineado de gatinho. Só que aí eu não fiz o gatinho com o puxado da parte externa longo, comprido, eu fiz curtinho mesmo. Porque eu achei que já tava muito impactante esse negócio aí, então eu achei que era melhor fazer um delineado mais fininho, mais discreto. E eu achei que ficou bem bom, principalmente depois que eu apliquei esse lápis na linha d'água. Esse é o Mega Impact do Avon, pra mim é o melhor lápis da vida eterna. E aí eu aplico ele na parte dos cílios inferiores, na linha d'água inferior, e eu achei que ficou bem lindo depois. Esse lápis que eu tô usando agora pra fazer o contorno dos meus lábios é o vermelho da Contém 1 grama. E aí eu faço sempre o contorno quando eu vou usar esse batom, que é o vermelho Ruby Woo da MAC. É um batom lindo, 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 mas ele é bem seco, bem difícil de passar, então eu prefiro fazer o contorno pra não borrar nem nada. E com o mesmo delineador em caneta que eu já tinha usado, eu fiz o coraçãozinho, que é do lado rosa. Fiz o coraçãozinho, o contorno e preenchi, que é o coraçãozinho que tem no rosto da moça. Pra não falar o nome dela de novo, vai ser Arlequina. Então, aí eu fiz o olhinho dela tal e coloquei essa máscara para cílios pra dar uma preenchida mesmo, valorizada. Mas se eu fosse sair, com certeza ia colocar um cílio postiço enorme, né? O cabelo, minha gente, é a coisa mais fácil da vida de fazer. Todo mundo já fez esse cabelo em alguma boneca, fala a verdade. Ou até na gente mesmo, na irmã, na sobrinha. Você parte o cabelo ao meio e vai subindo, né, pra prender as Maria Chiquinhas. Eu separei a minha franja porque ela deixa os 2 lados da franja soltos. E aí você prende com um elástico fininho qualquer que você tiver, usei esse aí roxinho mesmo. E pronto. Aí quando você termina de fazer, você vai e faz o quê? O outro lado. Toma cuidado pra não ficar igual a Chiquinha como eu. Enrola a franja, acerta os 2 lados pra ficar da mesma alturinha, não ficar um lado maior que o outro. E tá pronta, moça! Então, gente, foi assim que ficou a maquiagem inspirada na Arlequina. Eu acho que ficou, sim, bem parecido. Eu acho que é uma ótima pedida, assim, agora em outubro mesmo, que vai ter vários, como é que fala? Halloween, festa fantasia, enfim. Eu acho que é uma boa dica pra vocês usarem. E é super fácil de fazer, só é você se inspirar um pouquinho, ter as cores e tudo mais, que dá super certo. Se vocês fizerem, me marquem aí pra eu ver a foto de vocês, tá? Se vocês forem pra alguma festa e forem usar a fantasia de Arlequina. Cabelo também é super fácil de fazer. Você pode pintar também aqui na ponta de spray. O lado azul e o lado rosinha também na ponta, aqueles sprayzinhos de carnaval. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!